Mixpedia, os fatos que marcaram o dia de hoje na história. 18 de julho. Vamos voltar para qual ano agora, Pancho? 1841, 9 anos antes de Dr. Blumenau desembarcar os 17 imigrantes aqui na nossa cidade de Blumenau. Adoro essa contextualização que você mas faz. É legal, né? Porque a gente não faz isso geralmente, né? Não associa as não coisas. Associa uma coisa a outra, exatamente. Eu gosto de fazer isso até para saber mais ou menos o que acontecia no mesmo tempo, né? Então acho que é importante a gente fazer essa contextualização. Então, 9 anos antes de Dr. Blumenau chegar por aqui, o Dom Pedro II era coroado na Capela Imperial do Rio de Janeiro. O imperador Dom Pedro II, ele tinha 15 anos de idade. O pai dele, Dom Pedro I, abdicou 10 anos antes, ou seja, quando ele tinha 5 anos de idade. E o Brasil, nesse período, né, esses 10 anos entre a abdicação do Dom Pedro I e a coroação do Dom Pedro II, foi governado por regentes, que eram escolhidos aí das formas mais diferentes possíveis. Foram 3 regências aí históricas, né? O Dom Pedro I abdicou porque foi para Portugal lá resolver uns problemas sérios que estava por lá. E aí ficou o rapaz aqui, ele pensou 5 anos de idade, o que vai fazer? Não tem como, né? Não tem nem o que fazer. Na realidade, ele deveria assumir só com 18 anos, mas aí eles deram um jeito dele assumir e ser coroado com 15 anos de idade, Dom Pedro II, portanto. Em 1925, mais uma daquelas datas que a gente quer esquecer, né? Mas não dá para esquecer, então a gente lembra porque... Pra não fazer de novo. Exatamente, para não fazer de novo. Em 18 de julho de 1925, Adolf Hitler publicava o primeiro volume do manifesto Mein Kampf, ou Minha Luta, em português, né? A obra foi redigida durante os 9 meses em que ele ficou na prisão e logo se tornou uma espécie de bíblia do Partido Nazista da Alemanha. Aliás, Mein Kampf é meio que a consolidação da política do nazismo na Alemanha, né, na década de 30 e 1940, mais ou menos. Meio que um manual? Apesar de ter sido escrito em 1925. Oi? Meio que um manual? Virou um manual, exatamente. É mais ou menos as filosofias, né, do Partido Nazista estão ali consolidadas, vamos dizer assim. Em 1968, também no dia 18 de julho, era fundada a Intel, uma das grandes, né, fabricantes de processadores aí no mundo, né? O primeiro produto da empresa foi o circuito integrado da memória RAM, veja só, 1968, faz tempo, né? A gente nem imaginava que naquela época já tinha tudo isso evoluindo, vamos dizer assim. Hoje a Intel é o que é, né? Todo mundo sabe muito bem o tamanho que tem uma Intel no mundo da computação, da tecnologia. Em 1971, nessa mesma data, o Pelé se despedia da seleção brasileira. Foi num jogo no Maracanã contra a Iugoslávia que terminou empatada em 2-2 e o Pelé não fez um golzinho sequer. Eles tinham que deixar, né, fazer um golzinho no último jogo, né? O último jogo da seleção, nessa seleção, né? Tinha que deixar o Pelé fazer um golzinho. Era um amistoso ainda por cima, enfim. Acho estranho sempre quando tem esse tipo de coisa. A gente espera, né? A expectativa pelo menos um golzinho. Já que é um amistoso, sei lá, faz um pênalti lá pra ele marcar pelo menos, sei lá, não sei. Acho estranho sempre o cara se despedir e não fazer um golzinho sequer. Em 1976, 5 anos mais tarde, então, da despedida do Pelé da seleção brasileira, a romena Nadia Comaneci se tornou a primeira ginasta a receber nota 10. Foi na Olimpíada de Montreal e nas barras assimétricas, né? Eu tenho essa imagem, eu não vi, né? Eu lembro, eu já era nascido, mas eu era uma criança, mas não lembro de ter visto ao vivo isso e tal. Mas de vez em quando repete essa imagem, né? De vez em quando o pessoal tá repetindo, tá fazendo entrevista com a Nadia Comaneci, que tá viva ainda e tal. Então eu tenho bem clara a imagem da Nadia Comaneci recebendo nota 10. Se ela recebeu nota 10 naquela época, hoje o pessoal devia estar recebendo nota 1000, né? Porque evoluiu demais, né? Impressionante o que as ginastas fazem hoje, e para receber a nota máxima é praticamente impossível. Em 2008, nessa mesma data, o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas conseguiu a maior bilheteria num fim de semana de estreia, 158 milhões de dólares. Batman, o Cavaleiro das Trevas, para quem não se lembra, é aquele que tem o Heath Ledger como o Coringa, né? O ator morreu 6 meses antes da estreia do filme, numa overdose acidental. E, na realidade, o Ledger ficou conhecido porque ele deu ao vilão uma nova dimensão, né? Era totalmente diferente do que a gente já tinha visto do Coringa. E, de certa forma, o Joaquin Phoenix conseguiu seguir mais ou menos essa linha no filme Coringa, que é sensacional também, um filme de 2, 3 anos atrás, aí não lembro exatamente quando que estreou. Na época, o Batman superou o Homem-Aranha 3, que tinha até então a maior bilheteria no fim de semana de estreia.
1987, 18 de julho, morria o antropólogo Gilberto Freire, ele tinha 87 anos, para quem não conhece, ele se destacou como sociólogo, historiador, pintor e escritor, e tem como obra mais conhecida Casa Grande e Senzala, de 1933. Em 2006, morria o ator Raul Cortez, com 73 anos de idade. Como era o nome dele? Bruno Mezenga? Não, ele era o Berdinazzi. Ele era o Berdinazzi. Bruno Mezenga era o Antônio Fagundes, né? Exatamente. E em 1918, nascia nessa data Nelson Mandela, né? Ex-presidente da África do Sul. Nasceu na África do Sul e foi também vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Hoje é aniversário da Baby Consuelo, do ator Vin Diesel e também do jornalista Tadeu Schmidt. Parabéns, Tadeu, tá aqui acompanhando a gente, com certeza ouvindo a Mix lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, sei lá onde é que ele tá. Sempre manda mensagem. Sempre. Tadeu tá sempre falando aqui, ele, o Oscar, a família inteira tá aqui. Schmidt, né? Schmidt gosta de Blumenau, aquela coisa toda. Gente, brincadeira, tá? Dia Nacional do Trovador e Dia dos Veteranos de Guerra, esse dia 18 de julho também. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.